Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar uma olhadinha aqui nas questões de química do PAIS 1 de 2023. Bem, a prova foi bem tranquila, né? As questões de química pareceram muito contextualizadas, às vezes aí em- em assuntos são meio interdisciplinares aí, né? Ou multidisciplinares. Vamos dar uma olhadinha então. Temos esse texto motivador aqui, né? O que podemos supor que Jesus tenha comido e bebido nesse jantar eternizado no imaginário coletivo. A Bíblia Sagrada menciona pão ázimo, um tipo de pão assado, sem fermento, feito somente com farinha e água. Na época era comum que se misturassem o trigo moído, com outros cereais como aveia, cevada e centeio, o que houvesse disponível. A partir do texto, julga os itens a seguir. Na produção do pão, observava-se um caso de fermentação lática. Então aqui já temos um erro. Na produção do pão não tem a fermentação lática, ocorre a fermentação alcoólica. A fermentação lática, ela pega a glicose, transforma em duas moléculas de ácido lático. É, e no caso na produção do pão, tem a fermentação alcoólica, em que o, a glicose ela vai se transformar em álcool etílico ou etanol, né? Que é a mesma substância, mas são nomes diferentes para a mesma substância, e também forma CO2. O CO2 é justamente o que deixa o pão macio, né? O que faz a massa crescer, ok? Então, aí continua aqui o resto do item. Já que o carboidrato presente na massa é convertido em CO2, ok, que auxilia no crescimento da massa. Tá, esse pedaço estaria correto, né? E em água, olha só, esse aqui é um outro erro, tá, gente? Não forma água em nenhum momento, tá? O que é formado é o ácido lático, que é no caso da fermentação lática, e na fermentação alcoólica tem a formação de etanol e CO2. Por que o etanol, o que acontece com ele? O etanol, ele acontece o que está dizendo aqui, ele evapora quando o pão assa, ok? Então aqui está errado. Beleza? 47. O vinho é produzido com base em um processo de fermentação alcoólica, no qual as bactérias presentes no suco da uva esmagada convertem o açúcar desse suco em CO2 e álcool. Beleza. Aqui parece estar correto, mas tem um erro. Não são bactérias, são leveduras. São fungos, ok? Então, o erro vai ser isso daí. Então, a 47 também está errada. Beleza? Porque não são bactérias, são fungos. Vamos lá. Presentes em diversas civilizações, o vinho pode ter diferentes teores alcoólicos. Que é outra questão, já outro texto motivador aí, né? O atual processo bioquímico de produção do vinho também pode ser utilizado para a produção de biocombustível, como o etanol. A reação envolvida nesse processo está representada pela equação química a seguir, no qual A, B e C representam os coeficientes estequiométricos da reação. Considerando as informações apresentadas e os múltiplos aspectos a elas relacionadas, julgue os itens seguintes. Técnicas experimentais, como a destilação, contribuíram para o desenvolvimento da química enquanto ciência. Gente, a destilação, para quem não lembra, né? Ela, por exemplo, ela pode servir para separar uma mistura homogênea, né, de um sólido e um líquido. Vamos pensar aqui, né, o cloreto de sódio misturado com a água. O que aconteceria? Ela vai realizar o aquecimento, a água vai evaporar, então a água vai sair do estado líquido para o estado gasoso, né? Ela vai entrar em ebulição. E aí, depois ela vai passar pelo tubo condensador, onde ela vai passar pela pelo tubo condensador e vai sair do estado gasoso para o líquido. Então, e aí ela vai sair depois lá no outro recipiente, lá na ponta do tubo condensador. Neste caso, o que está acontecendo então? E o cloreto de sódio? O cloreto de sódio ele foi retido lá nesse primeiro recipiente. É uma técnica que já se conhecia, né, desde os princípios aí, que a química ela pega muitas técnicas, né? A química é uma ciência, né, e ela deriva muito desse conhecimento antigo aí dos alquimistas e tudo mais, né, desses sábios aí, né, de antigamente. Então, a destilação, é uma técnica que ela acaba sendo englobada ali pela química, né, e permanece, né, já que ela tem sua utilidade ali. Então, esse item está correto. 53. O etanol é uma fonte de energia não renovável. Rapaz, olha essa daqui. Essa aqui talvez você tenha visto lá em geografia. Ele é uma fonte renovável, sim. Por quê? Porque o etanol, nesse caso, aqui no Brasil, por exemplo, principalmente aqui a gente do Centro-Oeste, né, a gente vê isso bastante, né? Por quê? Como é que é produzido o etanol? O etanol, ele vem da cana-de-açúcar, né? O etanol, ele
pega-se a cana-de-açúcar, tira o caldo da cana-de-açúcar, fermenta aquele caldo, destila ele, né? Então, porque ali vai, que quando realiza a fermentação alcoólica ali, né? Vai produzir o álcool, e aí faz a destilação para aumentar o nível a quantidade, o percentual de etanol naquele líquido, ok? Então, é, então, o erro desse item é falar que ele não é renovável. Porque ele é renovável sim, uma vez que você pode assim plantar, né, mais cana-de-açúcar e tudo mais, né? Não é igual o petróleo, que é uma fonte de energia que é não renovável de fato, né? Uma vez que você não consegue repor aquele petróleo. Professor, mas tem impactos ambientais? Tem, mas o item não está falando dessa questão, tá? Não está afirmando que não tem impacto ambiental. Está falando apenas que ele não é renovável e isso é errado. Ele é uma fonte de energia renovável. E sua produção a partir da cana-de-açúcar é motivada pela redução da poluição e limitação do aquecimento global. Sim, porque olha só, quando você faz o balanceamento da combustão por exemplo, do etanol e compara com a combustão da gasolina, você observa que o etanol acaba liberando menos CO2 por mol de etanol do que a gasolina, né? A gasolina libera muito mais CO2 por mol de gasolina, né, do que o etanol. Então esse item aqui está errado porque ele fala que o etanol é não renovável. 54. Sabendo-se que a água gaseificada é obtida a partir da água pelo processo de adição de gás carbônico sob pressão, infere-se que esse processo aumenta a solubilidade do gás carbônico em decorrência de intensas interações intermoleculares. Então, esse é um conteúdo que é inédito no PAIS 1, né? Aconteceu aí na mudança que houve no final do ano passado, mas que a gente estava preparado para isso, né? A água realiza que tipo de interação intermolecular? Ligação de hidrogênio, tá, gente? Ligação de hidrogênio acontece com as moléculas que têm hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, temos essas três possibilidades aí. E o caso do CO2? O CO2, ele é uma molécula que ela é linear. Vamos falar disso aqui, ó. Olha só. A molécula de água ela é polar, a geometria dela é angular, tá? E ela realiza a interação do tipo ligação de hidrogênio, que é o tipo de interação intermolecular mais forte, ok? E o CO2? O CO2, ele é uma molécula apolar, não tem polos, ela é linear e o tipo de interação intermolecular presente, mais intenso, predominante, né, é a de polo induzido de polo induzido. Então, são interações, a interação de polo induzido é uma interação que ela está presente em todos os tipos de moléculas, mas ela só é predominante, ela é a mais fraca entre esses tipos de interação e ela acaba que ela vai ser predominante aonde? Nas moléculas que são apolares, ok? Então, quando você está aumentando a pressão ali, forçando o gás CO2 a ser dissolvido em água, é, a, então esse aumento da solubilidade não está relacionado com intensas interações intermoleculares, ok? Então está errado, beleza? Tudo bem com isso? Por quê? Porque as interações intermoleculares entre eles iria acabar. Aqui, por exemplo, a água consegue fazer dipolo induzido? Consegue. Só que entre uma molécula de água e outra molécula de água, essa acaba sendo desprezível, ela é muito fraca. Então, acabaria que a predominante é a ligação de hidrogênio. Agora, por exemplo, entre essa molécula de água e uma molécula que é apolar, que no caso aqui é o CO2, a interação de polo induzido ou de polo induzido seria a de maior predominância, né? E a única viável também de acontecer, né? Então, neste caso, né, ela é intensa? Não, ela não é intensa, ela é bem fraca, ela é bem discreta. Tanto é que por isso que, por exemplo, quando você abre já uma garrafa de água com gás, o gás já sai na hora, né? Por quê? Porque realmente é muito difícil é uma situação muito instável, né?
Então, esse item está errado porque essas forças intermoleculares, essas interações intermoleculares não são intensas, ok? Vamos lá. O processo de mumificação empregado pelos antigos egípcios consistia basicamente de três etapas. Inicialmente, todos os órgãos internos, exceto o coração, eram extraídos devido à sua decomposição rápida. Em seguida, o corpo era revestido com natrão, um composto natural de sais de sódio para que a umidade do corpo fosse removida. Então, é meio que desidratado, né? Ao final, o corpo era revestido por linho e coberto com uma resina morna para fixar o pano sobre o corpo. Estudos recentes indicam que a resina utilizada na mumificação tinha óleos essenciais extraídos de plantas com propriedades antibacterianas. Então, justamente para que as bactérias ali, né, não fizessem os seus ajudar, não contribuíssem para a decomposição, né, do corpo. A destilação por arraste de vapor de água poderia ter sido empregada com sucesso no processo de obtenção dessa resina, por ser uma técnica de separação que possibilita a extração de substâncias com polaridades diferentes da polaridade. Ok? Pera aí, a bateria do computador está acabando aqui, só um minuto, dá um pau. Então vamos lá, voltando. É, ok, tendo o texto precedente como referência inicial, os itens que se seguem. Infere-se do texto que os antigos egípcios eram capazes de manipular e transformar certos materiais, podendo ser considerados os precursores da alquimia? Olha, isso é um exagero de, de interpretação aqui, não tem nada a ver, realmente está errado, ok? É, não faz muito sentido essa afirmação. Então tá, 84. A técnica de mumificação tem potencial para evitar a contaminação do solo decorrente da decomposição do corpo após a morte, um fenômeno natural que causa transformação na composição da matéria. Olha, então assim, a técnica tem potencial para evitar a contaminação no sentido de que o corpo ia demorar para se decompor, né? Não sei se é correto a gente falar de contaminação do solo, mas enfim, e como ele evita essa decomposição, né? E a decomposição é um fenômeno natural, né? Você tem ali fenômenos químicos, físicos e biológicos que atuam, né? Nessa decomposição do corpo e que realmente causam transformação na matéria, né? Você vai ter ali proteínas, carboidratos, lipídios, né? Que vão ser decompostos, né? Então, ao meu ver, está correto, ok? Mas, como eu disse, é um gabarito preliminar aqui, depois a gente pode refletir melhor sobre essas questões. Ao meu ver, a 84 está correta. 85. Sabendo-se que os antigos egípcios dominavam técnicas que permitiam isolar certos metais e produzir ligas metálicas, concluiu-se que a separação de determinadas misturas era conhecimento dos antigos egípcios. Bem, de certa forma, né, olha, sabemos que os dominavam técnicas que permitiam isolar certos metais e produzir ligas metálicas. Conclui que separação era de conhecimentos dos antigos egípcios? Olha, de certa forma, então, sim, está dando a entender que sim, né? Então, certo, se ele coloca essa premissa, né, que se considerando, né, que os antigos egípcios dominavam técnicas que permitiam isolar certos metais e produzir ligas metálicas, conclui que a separação de determinadas misturas é de conhecimentos dos antigos egípcios. Então, ao meu ver, está correto. 86. O busto de Nefertiti, assim como toda a matéria, é constituída por estruturas maciças chamadas de átomos. Essa característica é a base do conhecimento atual do modelo atômico que explica a estrutura do átomo. Bem, a gente sabe hoje em dia que o átomo ele não é maciço, né? Apesar do nome átomo significar, né, algo que não pode ser divisível, né? É, ideia de que o átomo ele é maciço é uma ideia ultrapassada, é uma ideia que veio lá do modelo de Dalton, né? Que era uma esfera maciça, indivisível, indestrutível. Isso não é válido mais, né? Desde o modelo de Rutherford, já não entendemos mais o átomo como maciço, né? Então, está errado, né?
porque o atual modelo atômico, de forma alguma, ele tem núcleos, tem eletrosferas, né? Os elétrons são ondas, então é um modelo bem mais complexo, né? Bem, então foi isso de química, né? Então esse item 86 está errado. Foi isso aí, foi isso aí, né? O que a gente tem para química. Ao meu ver, foi uma prova bem simples, né? Bem aquém do que eu esperava para a UNB. Foi, então, é isso, né? Então vocês podem ver que não cobrou muito conteúdo complexo, a gente não viu assim tabela periódica, né, de forma geral, estequiometria, não teve nenhuma questão, né? Então é isso aí, gente. Talvez, quem sabe, no ano que vem seja mais difícil, ou talvez o PAS 2, o PAS 3 talvez esteja mais difícil também, a gente não sabe, né? Mas é isso aí, melhor a gente estar preparado para umas situações mais difíceis, encarar uma prova fácil do que o contrário, né? Esperar uma prova fácil e vir uma prova difícil. Então, tudo bem, gente. Então é isso aí. Boa noite, bom descanso para todos aí. Se tiver algum erro aí, é, no meu gabarito preliminar, é só me comunicar que a gente corrige aí e tudo mais. Ok, gente? Então é isso aí, gente. Abraço, fique com Deus. Tchau para vocês. E não esqueça de, né, se inscrever no canal, dar um joinha, qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Abraço, tchau pra vocês. Bons estudos.